Olá, meus queridos irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa catequese na série sobre os sacramentos. Peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal se não é inscrito e que também compartilhe o nosso vídeo, que eu espero que possa ajudar aos nossos irmãos e irmãs na catequese, sobretudo na catequese permanente. Hoje vamos falar sobre o sacramento da penitência. Eu gostaria de começar lendo um versículo bíblico do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 22 seguintes, que diz assim: Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Ou seja, na despedida de Jesus, na aparição aos apóstolos, depois da sua ressurreição, fica instituído o sacramento da penitência, ou o sacramento do perdão, da misericórdia, e que nós classificamos como sacramentos de cura. São dois os sacramentos de cura: o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos, que nós veremos posteriormente. No batismo, quando uma pessoa recebe o batismo adulto, o batismo apaga todos os pecados, não é? Tanto o pecado original quanto os pecados veniais, capitais e etc. Então, o batismo apaga todos os pecados. Porém, no decorrer da nossa vida, quando nós cometemos pecados, após o batismo, nós temos o sacramento da penitência, a confissão, também chamado de reconciliação. O que é o sacramento da penitência? Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, com as nossas faltas, com as nossas fragilidades. E aí então nós rompemos a relação com Deus pela nossa infidelidade. E através do sacramento da penitência nós nos reconciliamos com Deus. O sacramento da penitência, da mesma forma que a celebração da Eucaristia, também da celebração do batismo, ele passa por alterações no decorrer da história da Igreja. Houve um tempo em que a confissão era feita publicamente, se confessava os pecados para a Igreja, não é? Depois passou a ser para os bispos e sacerdotes, que são os ministros por excelência do sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão, o presbítero e o bispo. Como que se dá este sacramento? Primeiro, preciso arrependimento. Eu preciso ter arrependido de ter ofendido a Deus. Depois que eu me arrependo, eu faço o meu exame de consciência, lembrando os meus pecados, porque eu quero voltar à minha comunhão a Deus. Eu quero ser reconciliado com Deus, reatar o meu laço com Deus, né, que foi rompido pelo meu pecado. Então, depois da gente ter se perdido pelo pecado, nós nos reencontramos no coração do Pai, que nos perdoa, nos oferece a salvação. Então, é preciso que nós estejamos de fato arrependidos de ter ofendido o coração de Deus. Ele é constituído de 3 atos, não é? Então eu disse, o primeiro é esse que eu já disse, do arrependimento. O segundo é a confissão dos pecados. Eu confesso os meus pecados a Deus, não é? E aí muitas pessoas às vezes dizem assim: mas eu vou confessar com o padre é um pecador como eu, é um ser humano como eu. Eu já até escutei a expressão: o padre é um comedor de feijão.
como eu? Sim, o padre é assim. Mas não é o padre que perdoa, não é o padre que escuta a sua confissão, é Cristo. Cristo utiliza do padre para ouvir a sua confissão. E aqui, o porquê que é importante confessar com o sacerdote. Primeiro, nós pecamos contra Deus, contra Jesus Cristo. Nós pecamos contra a igreja. E nós pecamos contra o nosso próximo. Na figura do padre, na imagem do padre, nós pedimos perdão a essas três realidades. A Deus, porque o sacerdote é instituído, ele é ponte, não é? Entre Deus e os homens. Ele age in persona Christi, é o próprio Cristo. A igreja, porque o padre representa a igreja, não é? Ele é uma autoridade da igreja, foi ordenado para isso, portanto, confessamos diante da igreja. E do próximo, porque o padre é o meu próximo. Então o padre ali representa todos os outros próximos a qual eu tenha ofendido. Então daí a importância de confessar os pecados com os padres. Lembrando que a gente confessa os pecados que a gente cometeu. Há algumas pessoas que vão confessar e confessam o que não cometeu. Eu não matei, eu não roubei, eu não falei de ninguém, eu não cometi fornicação. Então não precisa confessar o que não fez, a gente confessa o que fez. E também a gente confessa os nossos pecados e não os pecados das pessoas que nós convivemos. Não é o pecado do meu esposo, da minha esposa, o pecado do meu filho, ou o pecado do meu pai, ou o pecado da minha vizinha ou do meu irmão. Não, é os meus pecados. Então este é o segundo ato, não é? Que é a confissão dos pecados. E por último, a absolvição. É Cristo que absolve através do sacerdote. Então, quando o padre impõe as mãos e perdoa os pecados, é o próprio Cristo que está perdoando. Agora, por ser o sacramento da penitência, aquele que recebe a comunhão, ele propõe para o penitente, para aquele que fez a confissão, uma penitência, que é uma forma de reparar o prejuízo causado. O prejuízo causado ao próximo, o prejuízo causado à igreja, o prejuízo causado a si mesmo. Não é? Então, por isso que o padre dá uma penitência. Quando é que a confissão é válida? Quando todos esses atos são seguidos à risca. Então, eu me arrependo, eu confesso, recebo o perdão e cumpro a penitência, ou seja, cumpro a reparação dos meus pecados. Somente os sacerdotes receberam a autoridade da igreja para absolver e perdoar os pecados em nome de Cristo. Então, o diácono não pode, outro leigo não pode, não é? Para ser confissão é o sacerdote. Primeiramente é o bispo, que também é sacerdote, que também recebeu a consagração. E também os presbíteros. Somente esses estão autorizados a receber a confissão dos penitentes. Quais são os efeitos espirituais deste sacramento da penitência? Primeiro, a reconciliação com Deus, a qual nós recobrimos sobre nós a graça santificante. Segundo, reconciliação com a igreja, porque quando eu peco, eu rompo a minha comunhão com a igreja. Então, eu agora me reconcilio, não só com Jesus Cristo, mas me reconcilio também com os meus irmãos. Volto à comunhão de fé com os meus irmãos. A remissão da pena eterna devido aos pecados mortais. Ou seja, eu não vou ser condenado por aquele pecado, porque no ato de confessar, não é? Eu tenho a remissão dos meus pecados, eles foram
apagados. Remissão também, pelo menos em parte, das penas temporais, que são as sequelas do pecado que fica em nós, porque lembrando que há pecados que nós cometemos, que embora nós recebamos o perdão, esse pecado deixa sequelas, deixa marcas profundas, ou em mim mesmo, ou sobretudo nas outras pessoas. Por isso que há também a indulgência na igreja. A indulgência é justamente para a remissão desses pecados, dessas marcas, resquícios do pecado que fica marcado em nossa alma, em nossa vida. Não é? Daí a indulgência. Então, até para a gente poder entender, a confissão, o sacramento da penitência nos livra da condenação ao inferno, e as indulgências que recebemos nos livra de nossas penas no purgatório. Outro efeito deste sacramento em nós é a paz e a serenidade da nossa consciência. Nós somos consolados pelo Espírito Santo e assim nos fortalecemos e tiramos o peso da culpa da nossa consciência. E depois o acréscimo para o nosso combate espiritual, não é? O demônio tem pavor daquele que confessa. Esses são os efeitos deste sacramento da penitência em nós. É aquele que cura a nossa alma. Então, a confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Tem muita gente que às vezes querem procurar outros meios. É lógico, nós recebemos do Papa Francisco, nesse tempo de pandemia em que estamos vivendo, não é a permissão de fazer uma confissão direta com Deus. E é lógico que ela também é válida. Mas imediatamente, se tivermos pecados gravíssimos, imediatamente devemos procurar um sacerdote para confessar os nossos pecados. E pelas indulgências, nós podemos obter para nós e também para as almas que já padecem no purgatório, através das nossas orações e intenções, a remissão das penas temporais, que são as consequências do pecado em nossa vida. Então, está aí para nós, para a nossa reflexão, o sacramento da penitência, ou também sacramento da reconciliação ou confissão dos pecados. Hoje ficamos por aqui. Deus vos abençoe e vos guarde, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.